Quem está conosco aqui é o professor Paulo Cruz, que você deve conhecer, é uma grande liderança aí do movimento negro em São Paulo, que não é, enfim, é um outro estilo, né? É um estilo, como eu comento com ele, né? Esse neo-isabelismo nosso, neo-abolicionismo, né? E neo-isabelismo que a gente guarda, e, de fato, é uma temática na qual ele é muito inquirido. Perguntam muito ao Paulo, né, sobre a relação da família imperial brasileira com a escravidão nas suas próprias propriedades, né? Porque, de fato, o que a gente identifica com a documentação e com a pesquisa é que a família tentava se livrar da pecha, né, que o escravismo contaminava a nação brasileira inteira, e eles tentavam ao máximo se livrar disso. E, ao modo deles, né, sempre alforriando e sempre tentando garantir educação quando isso era possível. Dona Isabel, mesmo quando casa, em 64, ela pede a Dom Pedro que liberte 10 escravizados que estavam, como se dizia, a serviço da casa da princesa imperial. Casa aí é entendido como a administração, né? E ela pede, ela lista. Eu me lembro, Dona Isabel, até no banimento, e aí eu achei curioso você falar que as escravizadas não tinham ofício, porque eu me lembro que ela fala das lavadeiras do Paço Isabel. Sim. E aí é muito curioso, ela lembra que o Major Lassans tem que pagar, e aí ela cita o nome todas das lavadeiras, dizendo, o senhor não pode esquecer de pagar as senhoras. Aí ela cita lá o nome das senhoras lavadeiras, e ela fica muito nervosa, preocupada, porque com certeza era um pagamento que ela mesma fazia, né? E que, bom, ele fazia, ele era o mordomo do casal herdeiro. Mas eu acho que, em alguns casos, Dona Isabel sabia bem dessas... Enfim, devia conhecer, né, muito bem, né, essas lavadeiras, essas empregadas da família, que está aí, né, a procedência delas podia ser Santa Cruz, né, podia ser... É muito curioso, é muito interessante, né, tentar fazer esses percursos aí, né? Sim, porque essa questão, quando você me perguntou, você observa que esses escravos eles eram empregados nesses ambientes, em certo ponto eles tinham acesso à família imperial, mas as fontes não nos fornecem mais indícios de como se dava essa relação. Até quando o Dom Pedro II, essa questão que eu citei, do fim dos castigos físicos que ele determinou ao administrador da fazenda, ele fala que ele foi abordado por um conjunto de 4, 5 escravas, que ele estava andando num caminho lá em Santa Cruz, e ele foi abordado. E ele ficou, ele diz assim no diário que ele ficou surpreendido com aquilo tal, e ele falou que ia verificar. Só que, então, não tem mais subsídios onde a gente pode ir mais para a gente tentar compreender isso. O que a gente consegue, o que eu consegui identificar é que esses escravos, eles eram destacados para realizar determinados serviços na Quinta da Boa Vista e em outros ambientes. Agora, como era essa relação, é muito difícil da gente dizer, Sim. né? Sim, com certeza. Complexo, né? É um tema muito rico, Sim. Mas, infelizmente, a documentação não é super abundante. Mas é muito curioso, né? Eu acho que ainda há muita coisa, né? Muita coisa, né, João, para pesquisar. Sim, e tem muita muita coisa para coisa. descobrir, né? Porque você veja, você veja, em Alegria e Tristeza, eu comento num dado momento só sobre o processo educacional dos antigos escravizados e tal, e eu me lembro perfeitamente da história do chamado primeiro Marechal Negro do Brasil, que é o Marechal João Batista de Matos. Eu conheci a filha dele, né? E o que ocorre da história dele? Ele era filho dos escravizados da família Toné. Então, ele recebeu instrução educacional plena e tal, os irmãos e tal. E aí, com isso, já entra para ser oficial, né? Totalmente diferente de você ser soldado no Exército. E ele vai chegar, né? Enfim, a coronel, né? Tenente-coronel, coronel, general, e por causa da guerra ele vai ser um marechal. Então, o Marechal João Batista de Matos eu comento isso em Haiti, ele é uma prova, como a filha dele, Dona Umbelina de Matos, falou em vários discursos que eu assisti, ele era a prova de que pela educação você ascendia socialmente. Mas aí, como que vai ficar essa massa de escravizados, antigos escravizados, né, libertos, ou sempre livres, que não tiveram acesso à instrução educacional? É uma massa de gente, né, que vai servir aí a tudo quanto é uso político e cujos descendentes, né, vão
está na base aí da pirâmide social no século XX todo, né? E aí você comentou isso, né, que é uma coisa terrível da história do século XX, do início da transição, que é a doação de terras a imigrantes europeus, né, com deslocamento, desfazimento, digamos assim, dos antigos escravizados ou dos indígenas. Isso é uma coisa que aconteceu no Brasil inteiro, de norte a sul, né? E aí a gente entende hoje em dia, né? Você tem os nomes dos descendentes de itálicos, né? E germânicos, né? E essas pessoas serem famílias fazendeiras ricas, muito ricas, no sul do Brasil, por exemplo, em locais onde você tinha terra indígena. Isso é uma coisa que as pessoas não têm a menor noção de como se deu esse processo. O João Mendes de Almeida Júnior, que foi o líder isabelista, um dos maiores, se não o maior de São Paulo, que era filho do João Mendes, sobrinho do Cândido Mendes, ele fala isso claramente, né, nos estudos dele sobre os povos indígenas. Ele diz: aos indígenas se aplica o Estatuto Orfanológico e aos descendentes de gente que está chegando agora, você aplica um estatuto de imigrante melhorado, você dá terra para uns e tira a terra dos outros. Sim. Então, é uma coisa impressionante, né? Como que foi a história do Brasil no início do século XX.